que a Maria José Damasceno possa mostrar no seu curta a história do Ginásio Municipal de Carandaí, que ela mesma intitula da seguinte maneira, que eu gostei profundamente: Se o Ginásio Municipal de Carandaí falasse. Eu sou Irene Maria, nascida e criada em Carandaí. Sou filha de Duília e Sebastião Patrus de Souza. Quem era Sebastião Patrus de Souza? Pelo meu conhecimento e convivência com meus pais, minha mãe e meus avós, ele era um homem culto, dinâmico, que em 43 anos de vida, ele venceu pelo esforço próprio, pela sua inteligência, honestidade e qualidade de caráter. Foi professor com 18 anos, comerciante com 20, diretor de escola em Belo Horizonte com 22 anos. Foi soldado do CPOR, aviador, economista, advogado e registrado como professor de português, latim, francês. Ingressou na vida pública em 1947, aos 28 anos, tornando-se um grande orador e dinâmico representante do povo como deputado estadual por 2 vezes. Era um exemplo de força e coragem, determinação e trabalho. Em 1962, em 7 de outubro, faleceu em um acidente automobilístico na véspera da eleição para deputado federal, sendo eleito mesmo depois de morto. Um amigo escreveu sobre ele: Patrus, o homem das 2 urnas, a urna que o levou a Deus e a urna que o elegeu deputado federal. Carlos Soares. Ali na esquina, ali no calçadão, Isso. aquela a rua em frente à farmácia. Sim. Ali era uma rua pequena, era uma casa pequena, mas era nossa. Ficava separada da nossa construção ali, da fábrica de manteiga ali, era o muro. Ali eles abriram, porque era fechado. Tinha um portão e nós entrávamos e vimos brincar aqui no campo, né, aqui no morro, andar no córrego, esse córrego que passa ali. Uhum. Na época que nós éramos crianças, nós pegávamos o lambarizinho pequeno assim, tá? Era limpa a água, né, limpinha. Depois começou a construção, eles abriram ali, tiraram o portão, tiraram tudo, foi tudo modificado. Foi vendendo partes da fábrica, da nossa fábrica, e aí começou a construção do ginásio. O ginásio começou, as aulas começaram lá em cima, no grupo Biasforte. Para entrarmos para o ginásio, nós tínhamos que estudar 1 ano, a admissão, fazer a admissão durante 1 ano. Então nós nos preparamos durante 1 ano para estudar, fazer prova, então depois passar para o ginásio, começar o ginásio. Uma foto aqui que é do internato, a turma do internato. Essas aqui são da nossa turma de vôlei. Uhum. E como que foi essa turma de vôlei que vocês ganharam o campeonato? Foram para... Foi em 1952. Nós fomos disputar em Belo Horizonte o campeonatozinho lá, sabe? Uhum. E nós ganhamos. A nossa turminha era boa. Legal. E tinha um campeonato lá no ginásio, do qual eu participei, de vôlei, né? E foi um campeonato assim, o professor Luduzinho deixou muitas marcas na nossa vida, e esse campeonato foi um dos que mais marcou a minha vida,
voleibol. Pensem bem, jogar vôlei naquela época. Nós tínhamos uma quadra acimentada, não tinha nada coberto, e era ao ar livre que a gente jogava bola. E o Ludozinho incentivava a turma a participar desses campeonatos. E a nossa turma deu uma surra danada nas outras 3 séries. Então, nós ganhamos aquele campeonato. Então, nós participamos disso também. Participamos também do desfile de 7 de setembro. A foto é bem pequenininha, mas eu vim como baliza, girando pauzinho, né? Tá aqui, né? Foi 7 de setembro de 66. Então, foi que saí atrás, no pelotão. Não, eu era muito pequena, baixinha, então eu gostava de sair de destaque, mas era bom demais. Eu estava namorando e saí para passear, para dar uma voltinha, e me atrapalharam o esquema. E eu tive que minha mãe cancelou a minha matrícula. Então eu fiquei 67, 68, 69 sem escola. O pouco que eu estudei também, eu gostava muito de matemática e desenho geométrico. O resto eu não ligava muito não. Naquela época que eu entrei no ginásio tinha até francês, tinha latim, francês. O ginásio era muito bom, tinha bons professores, Benjamin Furlim, Guido Lourenço, e os Damasceno de Capela Nova. Então eu lembro que a gente tinha uns professores muito bons. E me falaram que o senhor sabe o hino do ginásio? Tinha, o hino não sei tudo mais não, mas eu ainda lembro que era municipal, municipal, tu te levantas, garboso e atraente. Então tinha o alto da colina verdejante, tu te levantas, garboso e atraente. Municipal, és a nossa esperança, de ti seremos anotos sempre à frente. Mas aí eu já mudava a letra. Municipal, municipal, tu entra burro, amanhã sai animal. Municipal, essa não. Seremos sempre repetentes. Mas aí o pessoal, nossa senhora, na missa assim, as missas eram assim, ele vinha assim olhando o que você está cantando, podia ser até na igreja ou então lá no salão do lado. E eu estou lá cantando assim o municipal hino do ginásio. Quando eu vi, tomei uma livrada para cara. 8 dias em casa, de castigo. E era castigo mesmo, porque aqui em casa tinha que trabalhar, eu preferi ir para a aula, né? Mas não era um bom aluno não, mas era um aluno. Vamos à história. Eu me matriculava no ginásio, naquela época o ginásio municipal, em 1960. A curiosidade de eu estar, ou de eu poder frequentar a escola, porque um dia, até uma manhã bem fria, eu estava de férias em 1959, final de ano, bateu a porta de minha casa o professor Sebastião Patrus de Souza, o então diretor do ginásio municipal. Casou-me surpresa ao ver o porfio que abrir a porta. Então, ele perguntou se eu era Maria Helena, eu respondi que sim, e perguntou pelos meus pais se minha mãe estava presente. Neste ínterim, minha mãe chegou e ali na porta da casa onde eu residi, nesta mesma rua, Gabriel Passos, número 25, ele havia chegado ali por volta das 6h30, 6h40, antes das 7 horas da manhã, e falou que eu estava ali para fazer um convite.
ele dissera que a minha avó, Valena, que era minha madrinha também do batismo, havia dito que eu era uma pessoa muito estudiosa e que gostava de estudar. E foi convidou-me para frequentar o ginásio. Então, eles disseram que para isso, naqueles mesmos dias, marcando poucos dias, não sei quantos, não, que eu deveria fazer um teste que nós chamávamos teste de admissão. E se eu passasse nesse teste, eu seria então aluna da escola do ginásio. E eu teria uma bolsa integral. Como na época era de costume, nós agradecemos muito o convite, fiquei muito contente e aceitei. Minha mãe disseram que sim. Então, para fazer essa minha matrícula, e fizeram para meu irmão José Carlos, mais velho. Só que ele fizeram para eu fazer a admissão de 1 ano. Quando eu fui fazer o teste que poderia ser feito, havia 2 tipos de exame de admissão. Eu faria o exame, ou naquela série de janeiro, de fevereiro, até o término de fevereiro, e seria admitida. Naquela época a gente falava primeiro ano. Ou então, eu faria um estudo do curso de admissão de 1 ano. O meu irmão, como ele estava na primeira série, no primeiro ano, ele não queria que eu estudasse com medo que eu fosse colega dele, que tinha repetido de ano. Então, o que ele fizeram? Me matriculou para fazer o exame de estudo de admissão por 1 ano, esse estudo admissional. Então, eu fiz a admissão de 1 ano, constituição, e no final do ano fui promovida. Fiquei muito contente e estudei no ginásio de 1960 a 1964. Fui, então, uma aluna bolsista, de bolsa integral. O que acontece é que o ginásio era uma escola de elite. E uma escola de elite, mas de elite mesmo. Os colegas eram só filhos de grandes fazendeiros, de políticos renomados. E nessa escola, lá no ginásio, eu me lembro que alunos negros, havia eu, o meu irmão, e havia um outro que ele estava lá no 3º ano, que eu me lembro dele, quando eu me vi um acidente. Mas até então, o que eu tenho que dizer é assim, que eu fui sempre muito discriminada, claro, humilhada e por isso mesmo, como eu ficara entre os alunos com maiores notas, as melhores notas era do Caio, que nós chamamos hoje de Alencar Costa. Ele ficava em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficava o irmão dele, que ia em terceiro. E normalmente nós revezávamos. Só que para ultrapassar o Caio era muito mais difícil, né? Mas eu conseguia umas poucas vezes ultrapassá-lo em nota, ficar com ele em primeiro lugar também. E havia uma classificação praticamente mensal dos alunos com as melhores notas. Isto, como eu participava dessas melhores notas, gerava muita frustração, principalmente com as meninas elitistas, né, da elite de Canindé, que eram poucas, porque elas achavam que eu não poderia ter nota maior do que as delas. Fui sempre rejeitada e humilhada.
Porém, tudo isso eu sentia, ficava bem restrito, sofri bastante bullying, mas eu fazia questão de não dizer para mim, de não contar para minha mãe, nem para meus avós, porque eu não gostaria de trazer-los mais uma decepção, um sofrimento. Então, eu aceitava tudo naturalmente, eu não aceitava, me reservava, naturalmente guardava dentro de mim. E isso me impulsionava a tornar-me cada vez melhor aluno. Eu fazia de propósito. Então, como se diz, a gente quando é criança, o desafio, eu vou tirar nota maior ainda. Então, assim eu fizeram. Outro fato que sempre me chamou atenção foi a atitude do diretor Sebastião Patrus. Ele era um homem que fazia questão da educação integral. Sou de família do José Dutra de Rezende. Meu pai era fazendeiro aqui e nós estudávamos fora. Estudava no Colégio Imaculada em Barbacena. Mas quando chegamos na 6ª série, eu e mais 2 irmãs, nós não quisemos mais ficar interna. Então nós íamos estudar aqui no ginásio, que o ginásio já existia. E era famoso o ginásio, que vinha alunos de toda a região aqui, de Barbacena mesmo, vinham para cá, tinha internato. Era um ginásio muito famoso. Mas nós, porque éramos moças, e os pais então eram mais severos, nos levaram para estudar no Imaculada Conceição em Barbacena. Mas quando chegou para a gente fazer a 8ª série, nós já não quisemos voltar. Então, os meus pais deixaram a gente ficar aqui. A gente ficava na casa de um tio para poder estudar. Mas depois eu comecei a namorar e eles eram muito severos, então namorar assim já mais cedo era uma complicação antigamente. Então tornou levar a gente para a roça e pagava carro de praça para a gente ir para aula todo dia, para a gente estudar no ginásio. Mas o que a gente ainda fazia? Eu combinava com o Zeca, que já era meu namorado, o Zé Hudson, e ele ia uns minutos antes da aula, eu fugia, não entrava no ginásio. Corria ali por perto, encontrava com ele. E era na época do Sebastião Patrus, ele era muito severo. Aí as minhas irmãs entravam e ficavam com medo de descobrir o que eu estava fazendo. Mas eu não matava a aula não, só encontrava aquele pouquinho, voltava correndo para o ginásio. E as aulas lá eram maravilhosas, bons professores. Quando um professor faltava, o Sebastião Patrus, ele entrava na sala e perguntava qual a matéria que a gente tinha para aquela hora, e ele ministrava a aula como se ele tivesse o professor do dia. Ele era muito inteligente, a gente ficava encantada com ele, mas severo mesmo. A hora de começar a aula, todo mundo tinha que ir para o pátio e ficar em fila, e aí ia chamando as turmas para entrar para a sala. Então minhas irmãs ficavam de olho se eu já tinha chegado, com medo de eu chegar atrasada e ele descobrir. Era daí, com 12 anos, para fazer uma matrícula no grupo, mas não me matriculei no grupo. Já fui direto, matriculei no ginásio. Eu não tenho 4 anos de grupo, eu não fiz grupo. Mas não sou super inteligente, não. Sou uma pessoa normal e muito queria ser professora. E graças a Deus fui 38 anos. Como que a senhora aprendeu a ler? Em casa, o meu pai e minha mãe pagavam uma menina para ensinar a gente a ler. Aham, seu pai e sua mãe era fazendeira? Meu pai era fazendeiro. Aham. E aí a senhora veio para o ginásio. Como que foi essa vida? Aí eu vim para fazer essa matrícula no grupo, para fazer o 4º ano. Chegou aqui, em vez de eu fazer a matrícula no grupo, a dona que é a dona Conceição, a mulher do seu Guida, ela falou assim, não, vamos lá no ginásio, nós vamos conversar com o Patrus. Patrus é o diretor, o dono do ginásio, era o dono. Vamos lá, ele está aí esses dias, vamos lá, a gente conversa com ele. Minha mãe é uma pessoa muito simples, falou, olha, eu não sei muito conversar. E ela falou assim, não, pode deixar que a gente conversa lá. Aí chegou lá, o Patrus recebeu a gente muito bem. Eu era pequenininha, então não falava, não conversava não, e elas só elas.
Conversaram, ele virou para ela e falou assim, faz a matrícula dela em grupo não, faz a matrícula dela aqui, ela faz admissão. Então já pulei outra vez, que eu não tenho grupo. Estudei um pouco em casa, como uma professora que pagava assim, para ensinar a ler e escrever, e já fui para o ginásio, para fazer a admissão. E fiz a admissão em 4 meses. E o que era a admissão? A admissão é a preparação para entrar na primeira série. Você estudava 1 ano, depois do 4º ano. Ah, sim. 1 ano. Mas eu não estudei 1 ano, não. Eu estudei só 4 meses. Mas não sou super inteligente, não, gente. Sou uma pessoa normal. Eu só queria ser muito professora e quando você quer uma coisa, você faz tudo que pode para chegar até lá. Depois é que o professor Patrius convidou para ele vir, falou, você é um homem inteligente, porque ele era mesmo, meu marido, muito inteligente. Então, vem trabalhar aqui, porque professor era muito difícil, não tinha, ninguém estudava quase, era difícil. Então, aí ele aceitou e veio trabalhar aqui. Aí eu já tinha casado. E ele dava aula de ciências. E o ginásio lembra muito dele, né? Por causa do laboratório. O laboratório ganhou o nome dele. Isso, porque foi ele que fundou. Ele que fez tudo, porque ele era professor de ciências. E não é porque era meu marido, não, mas ele era muito inteligente. E sabia muito, entendeu? Tudo que eu precisava, eu chamava de filho. Ô filho, como é que é isso aqui? Onde a minha escola nós tivemos uma única professora, que foi a dona Iraci, que levou a gente do 1º ao 4º ano, a 4ª série de grupo. E depois nós fomos para a famosa 5ª E do ginásio. Foi muito assustador para mim, porque era uma escola muito grande, cheia de professores, e eu não estava acostumada com aquilo. Então, da primeira vez que nós tivemos nós tivemos uma professora de história e a gente se identificou muito com ela. Ela sai para ser vice-diretora. Uma vez também o professor Martinelli, ele era muito bom na mira do giz. Então, quando a gente estava desatento, ele tacava o giz na testa da gente. Aí teve um dia que ele escalou uma turminha, uns 4 ou 5, para ele limpar o laboratório dele de ciências. Nossa Senhora, gente, eu fui limpar o laboratório. Eu esbarrei, tinha uma lâmpada, aquelas lâmpadas lá, compridas. E eu esbarrei naquela lâmpada, quebrei. Nossa Senhora, eu abri a boca a chorar. O professor Martinelli vai me matar, ele vai me xingar muito. Nossa, o problema é que ele me xingou. Porque ele me xingou não foi por ter quebrado, foi por ter colocado a mão, tentando ajudar, juntar os cascos. Porque ele falou assim, menina, vai te machucar. Foi ele que me xingou, mas foi só isso, tadinho. Ele era muito bom professor. Mas a gente está vendo tanto resultado bonito, tantos alunos. Eu encontro com tanto aluno que fala assim, ô tia Nayara, alguns me chamam de tia até hoje. E não era isso não, né? É coisa de apelido mesmo de infância, né? Que coisa boa, você me ajudou tanto. Hoje eu estou fazendo isso, hoje eu sou empresária. Mas isso é satisfação que a gente tem quando vê um ex-aluno da gente progredindo. Ex-aluno da gente que foi drogado, que tivemos que trabalhar individualmente com ele, que conseguiram vencer. Ex-aluno da gente que não tinha nem o que comer direito em casa. Quantas vezes a gente tinha que ajudar a dar livros para escritas e tudo mais. E hoje estão trabalhando fora, em vários lugares, inclusive até fora do Brasil. Sabe? Isso, eu tive a semana passada uma correspondência com uma coleguinha minha aí, ela está lá nos Estados Unidos trabalhando. Tem um ex-aluno que é um amigo, um doce de pessoa, o Júlio, que eu não sei se vocês já conseguiram falar com ele, viu? Ele está aparecendo em Carainha de vez em quando. Está trabalhando em Brasília, lá no banco. E essa é uma pessoa que assim, me inspira muito, porque ele veio com muita dificuldade. Nós conseguimos um estágio para ele na Caixa Econômica, aqui de Carandaí. Ele conseguiu surpreender no serviço. Foi encaminhado num concurso para outro banco, e o pessoal do banco da UNO, como ele era bom de serviço, procurou um lugar que ele pudesse continuar fazendo o serviço da Caixa, que foi São João do Rei, para ele continuar estudando. Ele já fez não sei quantas faculdades, não sei quantas pós-graduação, vive viajando fora do país e continua vindo aqui em Carandaí agradecer a gente até hoje esse trabalho.
Nosso saudoso, vou dizer o nome dele aqui, professor Sebastião Martinelli. Uma pessoa maravilhosa, entendeu? Ele fez com a gente a primeira feira cultural de ciências. Foi um show, entendeu? Aí eu já estava, quando ele fez essa feira, eu já estava no primeiro ano, no segundo ano científico. Eu estava no segundo ano científico. E ele fez lá dentro do salão do ginásio e dividiu lá as partes, e a gente foi convidado como alunos do ensino médio científico. Ele nos convidou para fazer parte da feira de ciências, e nós montamos uma feira de ciências assim. As pessoas iam visitar e não queriam sair de dentro da sala, do salão, porque queriam visitar todos os estandes que foram colocados lá desde o 5º, 6º, 7º, 8º ano. Todos participaram, e nós, do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, todos nós participamos. Eu lembrando aqui agora que nós fizemos a gente colocou lá dentro do nosso trabalho, foi o que a gente pôs umas lâmpadas, acendeu as lâmpadas, depois um espelho e ficou como se fosse uma rua de poste. Essa para nós foi assim, fantástico. Eu achava aquilo assim, uma coisa que eu falei, gente, como nós temos capacidade para fazer uma coisa dessas. Porque a gente lá nasceu na zona rural, lá não tinha muito essas coisas, a gente vivia mais, era mais o estudo. Aí foi ele evoluindo, né? E eu tenho certeza que para todos os alunos, amigos que eu tenho ainda, que nós estudamos juntos no ginásio, o professor Martinelli marcou. O ginásio, ele tinha muitas... por exemplo, a gente tinha gincana, tinha a quadrilha, tinha o desfile, e tudo era muito bem preparado. Nas aulas de arte a gente fazia todos os enfeites para a quadrilha, e assim, a gente aprendia a fazer os enfeites para enfeitar. Lembro que a gente começava bem antes, na preparação. Na gincana era por sala, então assim, a sala que levasse mais prendas e arrecadasse mais coisas e fizesse mais ponto, ganharia a gincana. Então assim, os alunos participavam muito dessa gincana. E assim, eu lembro que a gente trazia milho, andava com a sacola de milho, saía lá da roça com a sacola de milho para chegar no ginásio e para conseguir mais pontos. Eu acho que se o ginásio falasse, ele falaria de como realmente eu ou alguns alunos realmente aprendeu ali mesmo, sabe? Como a gente aprendeu, como a gente aproveitou o que o ginásio tinha de oferecer pra gente. Mas o ginásio, a questão que se o ginásio falasse, na minha vida eu ia falar muita coisa. Porque, inclusive, se eu não me engano, o último baile debutante do ginásio foi o meu. O último baile de debutante, que era aqui no ginásio, foi o meu. O último baile que teve, que depois tinha o Garças. Mas eu ainda tive o baile de debutante aqui também. Agora você vê, sai da 5ª série, vem pra cá até o magistério, baile de debutante, festinha, isso aqui, tudo dentro do ginásio. Pra vida pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Voltei pro ginásio como secretária do ginásio. E aí foram exatamente o quê? Uns 28 anos que eu fiquei aqui trabalhando na secretaria do ginásio. Eu costumo falar muito para as pessoas que eu acho o ginásio a maior obra até hoje de Carandaí. Por causa, eu fico imaginando que naquela época como seria. Porque só para você ver quando ele foi feito, né? Essas duas lajes enormes, essas salas que tá aqui até hoje muito firme, né? Eu ficava imaginando assim, como que veio isso? Naquele tempo tinha bitoneira, não tinha nada.
Aliás, eu acho que tinha mal um caminho para vir para cá, era no meio do mato o ginásio, né? Depois que foi surgindo as casas em volta e tudo mais. Aí eu falo assim, olha, a maior obra até hoje que tem em Carandaí é pelo ginásio. Aí teve uma pessoa que ainda falou comigo assim, não, mas tem igreja, o Padre Alvim fez uma igreja enorme. Sim, é uma igreja enorme, mas a igreja atende um público específico. O ginásio, todo mundo até uma certa idade, até uns certos anos, todo mundo estudou aqui no ginásio. Né? Eu sempre fui um jovem um pouco atuante na escola, né? Desde bem cedo, junto com alguns amigos, né, sempre importei com a causa coletiva. Então, nós, enquanto estudantes de Carandaí, nós trouxemos para a nossa cidade um movimento que nós chamamos UMES. Para quem não conhece, é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. E Carandaí teve, né, durante vários anos, a gente à frente dessa união. E o que fazia essa união? Ela representava os estudantes da cidade todos, né? Nós promovíamos em todas as escolas grêmios estudantis, né? Principalmente aqui no ginásio. Tivemos várias chapas de grêmios estudantis aqui no ginásio, né? Depois também participei de projetos como a Câmara Mirim, Parlamento Jovem, né? Fui vereador Mirim na minha época, né? Participei, né, lá em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa do Parlamento Jovem e diversos outros projetos, né, que a gente participava naquela época. Mas lembrar do ginásio é lembrar de uma escola sempre animada, né, bem trabalhada, bons professores, bons amigos, né? Foi um período assim que marcou mesmo a minha vida, né? E desde aquela época, num trabalho coletivo com alguns amigos da escola, professores, a direção, eu também tinha um sonho muito grande, né? Juntamente com esses amigos, nós tínhamos o sonho de ter uma fanfarra na nossa escola. E conversa vai, conversa vem, né? Nós articulamos e conseguimos, né? Juntamente com a professora na época, Aparecida Baeta, nós conseguimos trazer para a escola uma verba, né, de uma fanfarra escolar. Atualmente, hoje trabalho diretamente com a fanfarra, né? O diretor Gui, na época, não lembro o ano de cor, mas na época batizou o nome da fanfarra de Fanfarra Professor Luduzinho. E hoje, né, nós estamos aí com essa fanfarra forte, bonita, com aproximadamente 60 integrantes da escola, com um projeto aí de ritmo e música para os alunos. Para quem não conhece a história do professor Luduzinho, ele também foi um professor aqui da escola que trabalhou, na década de 60, 70, com a fanfarra do ginásio, na época chamava fanfarra do ginásio, e hoje chama fanfarra Professor Luduzinho, em homenagem a este grande amigo e professor que trabalhou incansavelmente para o povo dessa escola e para a cidade de Carandaí. Eu comecei a estudar no ginásio em 1984, onde eu tive a oportunidade de fazer o ensino fundamental e o ensino médio, o antigo científico, né? E tive a oportunidade de estudar com aquele corpo docente que marcou época no ginásio, né? Não vou citar nomes de professores, muitos já partiram, mas que deixaram história em Carandaí. Em 2002, eu voltei para o ginásio como professor, né? Foi um grande orgulho vir trabalhar nessa escola onde eu pude estudar, onde eu aprendi muito aqui. E falando desses professores, hoje eu carrego essa responsabilidade, né, de fazer parte dessa história, onde esses professores deixaram esse legado, né, e a gente tem esse compromisso de dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizado da escola. O ginásio me marcou muito. A gente teve uma turma de ensino médio científico muito animada, onde a nossa turma, para angariar fundos para a formatura, a gente realizava grandes eventos, fizemos grandes bailes aqui no salão do ginásio, fizemos bailes no antigo clube do Porroca, fizemos baile no Garças,
e onde a nossa equipe era muito boa, muito animada, a gente conseguiu trazer até artistas para promover os nossos bailes, né, como Elke Maravilha, Zezé Mota. Também interessante ressaltar que a gente participava de peças de teatro aqui no salão do ginásio, a gente participava das gincanas, dos campeonatos. Se esse ginásio pudesse falar, teria muita coisa boa para falar, né? Muitas lembranças boas. Só tenho recordações boas e o prazer de estar dando continuidade ao meu trabalho aqui nessa escola. Estou como diretora aqui nessa escola desde 25 de março de 2022. Para mim é um prazer muito grande estar na direção dessa escola. Estudei aqui, foi pouco, mas o pessoal da minha família, muita gente estudou aqui. Tenho tios, tias, muita gente. E acabou que eu assumi, criei coragem, não sei de onde tirei essa coragem e assumi a direção da escola. E desde então estou tentando fazer um trabalho bem bacana, né? Assim, eu acredito que eu esteja conseguindo, pelo menos, estar perto do que eu planejava. Fala o seu nome, Meu nome é Henrique e eu estudo na Escola Estadual Francisco Patrus de Souza. Ano passado eu estive aqui nessa mesma feira de ciências e eu achei muito bacana o serviço que o professor Daniel tinha para nós, mostrando a escola do ginásio no Minecraft. Achei muito bacana. E aí eu fiquei pensando naquele dia, porque veio eu vou aqui pro ginásio, se Deus quiser, e hoje eu tô aqui, graças a Deus. Eu venho do bairro Crespo, Escola Crespo, vereador João Henriques. De lá eu estudei toda a minha vida. Quando que eu vim para o ginásio, a primeira vez que eu troquei de escola foi para cá. No primeiro ano. Nunca tinha estudado o dia inteiro. Foi uma experiência muito boa, porque eu pensei que seria difícil. O primeiro dia realmente foi, que a gente não estava acostumado, então eu vim pro primeiro dia, fiquei o dia inteiro e vi que estava muito demorado em passar. Mas aos longos do tempo, eu fui conhecendo novas pessoas, que até hoje são meus amigos e me influenciam quem eu sou. E eu fui crescendo cada vez mais e mais, e hoje a hora passa voando, coisa que eu não queria. Hoje, eu cheguei ano passado aqui no ginásio, no 2023. Hoje já estou acabando meu segundo ano, de 2024, e ano que vem já acabou. Uma coisa que vai sentir minha vida. Porque quantas memórias boas eu passei aqui, quantas alegrias, quantas amizades verdadeiras e quanto carinho. Que escola amorosa, sabe? Eu tenho muito a agradecer. Porque todo mundo apoia cada um, todo mundo ajuda. Umas intrigas é certo que tem, que todo mundo não é perfeito. Mas sempre ele apoiando um ao outro, tanto como os professores, o pessoal da cantina, o pessoal das USB e todas essas pessoas que vêm fazer o nosso dia a dia mais feliz, dando mais alegria cada vez mais. Um ensino muito bom, professores ótimos, o necessário é dar valor, que assim você irá fluir. É uma beleza, mas o ginásio, acho que não tem uma palavra certa que o define, sabe? É uma escola que eu trago no meu coração com amor e com carinho, pelo que ele é e pelas pessoas que estão aqui. E eu acho isso muito interessante. E na minha época, as pessoas que estudavam aqui, na maioria delas, tinham uma facilidade de aprender. Aquelas pessoas que tinham uma dificuldade maior, elas, na maioria, eram encaminhadas para fazer um estudo à noite, que na época eu me lembro que eu acho que era o EJA. E as outras que realmente tinham uma dificuldade muito grande, elas próprias evadiam da escola, elas não ficavam na escola. E com isso, eu acho que mudou muito hoje, porque muitos deles estão aqui presentes e realmente a gente está vendo a inclusão na escola, não é só trazê-los aqui para estar aqui. Nós notamos que os professores têm uma visão maior disso, mais ampla, a escola aberta a acolhê-los, tanto como pessoas, quanto a necessidade deles, entendendo a necessidade de cada um, do seu jeito, e com isso eles sentem prazer em estar vindo para a escola. Eles estão incluindo, graças a Deus, que bom, né? E aqui no ginásio eu trabalho com 2
dois adolescentes também. Eles gostam muito da escola, estão sempre presentes. E que bom que está evoluindo, né, a inclusão. Porque na época que eu estudava, eu não me lembro desses adolescentes, dessas crianças na escola, não. Eles ficavam mais em casa. Talvez eles aprendessem em casa, assim, algum artesanato, ou às vezes ia para a roça mesmo. Eles não vinham. Lembro que eu estudava no turno da tarde, então a maioria dos alunos era de zona rural, porque era o jeito mais fácil de vir, né? De manhã era mais o pessoal que estudava no urbano. Então, assim, a maioria era bastante aluno, bastante pessoas que vinham estudar no turno da tarde. E, igual a Sueli falou, na minha época eu também não me lembro, né, de ter algum aluno com deficiência que estudava na minha sala, né? E assim, conforme hoje eu estou atuando aqui como professora de apoio, a gente às vezes conversa, né, com as pessoas, fala, você está trabalhando de quê? Professora de apoio. Ah, no município? Não, no estado. Então, pessoal, o estado proporciona professora de apoio, tem alunos com deficiência? Assim, sim. Hoje em dia a escola, ela está incluindo esses alunos. Então é uma oportunidade para a gente dar voz para eles, dar um espaço para eles, de estar incluindo eles na sociedade. Os ônibus? 77, eu lembro que já tinha ônibus vindo de Pedra do Sino. Eu tinha muitos amigos que eram da comunidade de Pedra do Sino, de Campestre, Chuí, já tinha os ônibus nessa época. Qual que é a importância disso? É fundamental, né? Assim, dar continuidade aos estudos. Então lá a gente geralmente estudava até... Fala a comunidade que você mora. Moreira. Então aí a gente estudava até o 4º ano, 5º ano eu me formei aqui, comecei aqui. Então assim, dar continuidade, né, aos estudos, à oportunidade, quantas pessoas que às vezes paravam os estudos e não ter transporte. Então é fundamental isso também. É um jeito de incluir também, né? Aí foi que eu comecei a focar mais na informática, pensei ou em odontologia ou em informática, acabou que eu segui por rumo da informática e virei professor até hoje. Eu sou professor hoje. Não planejei nada disso. Gostaria de falar que o que acontece, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, para não falar todas, elas acontecem sem muito planejamento. Às vezes a gente planeja, mas nunca funciona do jeito que a gente quer. Tanto os meus familiares, quanto o ginásio, todas as pessoas que compõem o meu grupo social, graças a Deus e a educação que elas me deram, que tudo que eu sou hoje é graças exatamente às pessoas que estão à minha volta, que formam a escola e a minha família no contexto geral. Eles hoje em dia são orgulhosos do caminho que eu estou seguindo. Não terminei ainda, tenho muita coisa para seguir pela frente, formar, pretendo fazer pós e coisas afins. No futuro, quem sabe, dar aula em faculdade também. Mas no contexto geral, o que o ginásio mais teria a falar para mim, seria parabéns por até onde você chegou, continue assim. E o que eu tenho a dizer para todo mundo do ginásio é um muito obrigado num nível que palavras não são capazes de dizer o tanto que eu sou agradecido. Não importa o que aconteça ano que vem ou nos outros anos, não importa mesmo. Elas têm que se sentir autoconfiantes, têm que ver que elas tiveram super capacidade de participar esse ano. Ou seja, elas ano que vem, ou seja, selecionadas em outros anos, elas têm que mostrar os valores delas, entendeu? Porque esse ano elas mostraram, tipo, que tem uma super capacidade, não deixou se levar por comentários negativos aqui na escola. E assim, e pela habilidade, pela capacidade e pela grande participação que elas tiveram, com certeza ano que vem elas vão levar uma medalha para casa. Sim, que elas continuam tendo aquela conexão, aquela união dentro de quadra,
tenho ali a força, né, que tem que ter, porque um jogo desse exige muito raciocínio, muita mentalidade, e que elas não ficam pensando em vitória ou perder, né, porque acontece uma vitória, uma perder, né, mas o que tá lá a gente vai para jogar, a gente vai para poder, porque ali acaba que a gente se diverte, a gente brinca umas com as outras, e é uma experiência totalmente diferente do que a gente já viu, é uma experiência única. E eu, tipo assim, o que eu deixo para elas, se divirtam, se soltam, aproveita cada momento dali, porque aquilo vai ficar no seu raciocínio, vai ficar aquela coisa assim maravilhosa. Nós temos hoje não só um prédio histórico, mas uma instituição de muito renome e com uma história muito rica. Manter a história, manter a reputação da nossa escola, eu diria que não é só um dever, mas é um direito nosso. É um direito de termos dentro de nossos currículos e da nossa vivência, falar para todos que nos perguntarem, eu estudei no ginásio. Eu estudei assim como minha mãe estudou, assim como meus avós estudaram, manter essa tradição. Então, o que eu quero deixar nesse documentário é para todos os que puderem assistir, principalmente aos próximos alunos, busquem mudar. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer uma mudança, se você quer uma diferença, então busque. Você pode fazer. Seus alunos ainda acenam para aquela colina saudosamente, e muitos lábios lhe sorriem, muitos olhos lhe seguem, e aos novos estudantes conterrâneos posso dizer-lhes: caminhem para o noivado da vida. Não vem rebater tudo, não. Não venha armado, mas não venha desarmado. Venha assim, bem no meio termo. Venha, tipo assim, sabendo que vão ter pessoas para te acolher, para te amar, para cuidar de você, mas que não vão ser todas. E que tá tudo bem, isso é normal, isso é a vida, e isso, aqui o ginásio é o verdadeiro